Bom, não é novidade para ninguém, não é? Todo mundo está ciente do que está acontecendo no mundo. Caso você não esteja ciente do que está acontecendo no mundo, quero te falar que não é coisa boa que está acontecendo no mundo. Muita coisa ruim está acontecendo no mundo. Terremotos que cientistas ficam surpresos. Erupções vulcânicas que impressionam muita gente. E que eles têm uma fé de que vai parar, mas não vai. Só vai piorar. O Brasil prestes a uma inundação praiana, ou seja, um tsunami. Não é uma causa natural no Brasil, porém, devido ao vulcão que está em erupção lá na Espanha, pode trazer consequências sobre o Brasil. Não estou falando isso aqui para te deixar aterrorizado, amedrontado ou pasmos. Estou aqui para te dizer que existe uma solução para tudo isso que está acontecendo. Todo esse caos, tudo isso que está acontecendo, só existe uma solução. Você pode até negligenciar essa solução. Pode até achar que eu estou aproveitando da situação para colocar terror. E assim entrar na sua mente e fazer com que você acredite naquilo que eu estou falando. Eu não estou aqui para isso. A minha obrigação aqui é só proclamar e falar. Quem convence é o Santo Espírito de Deus. Mas convencer do quê? Do juízo de Deus. Por quê? Porque no livro da Revelação foi revelado que no futuro coisas ruins aconteceriam ao mundo. Coisas ruins aconteceriam ao mundo. E essas coisas ruins seriam por sinal de que Jesus Cristo está voltando. Jesus é a única solução. A santidade é a única solução. Não basta estar na igreja. Estar na igreja não vai diferenciar de nada. Estar na igreja, todo mundo pode estar na igreja. Judas também estava. E no céu não foi parar porque cometeu suicídio e traiu seu Senhor. Então, estar na igreja não significa nada. Estar na igreja não te garante o arrebatamento. Estar na igreja não te garante a salvação. O que garante então estar na igreja? Estar na igreja te garante o conhecimento. Conhecimento. O conhecimento de que como conseguir a salvação, a vida eterna e a redenção. Você vai para a igreja para aprender sobre o caminho e como andar no caminho. Se a tua igreja não ensina o caminho e como andar no caminho, é uma igreja falsa e você deve se afastar dela imediatamente e procurar uma igreja séria que está preocupada com a tua alma. Porque os sinais são óbvios. Tem sinais na terra, tem sinais no céu, tem sinais no mar, tem sinal em todo lugar. Infelizmente vai acontecer. Não que eu queira que isso aconteça, mas é porque já estava escrito que ia acontecer. Eu, em particular, preferiria que não acontecesse na minha geração, mas está acontecendo na minha geração. Quem sou eu na fila do pão para definir tempos e dias já predestinados por Deus? Quem sou eu para decidir o tempo em que Deus, o dono do tempo, já decidiu tudo? Quem sou eu, o mortal, decidir contra o imortal, aquele que está além do tempo, aquele que criou o tempo? Quem sou eu? Não sou nada. Então, sobre isso, tudo que eu posso fazer é ler a Bíblia, jejuar, orar, tentar me reconciliar, se afastar das coisas vãs e me aproximar das coisas eternas. Porque logo, 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 vai acontecer.
Alguns falam de um projeto da NASA que envolve uma máquina com capacidade de criar hologramas, criar sons. Esses sons de trombeta que as pessoas estão ouvindo, na televisão não passa muito, mas está passando muito para quem acompanha mais TikTok, Kawaii, YouTube, Facebook, do que a rede de televisão, porque a rede de televisão é comprada e não quer causar alarmes, não quer deixar você preocupado. A rede de televisão só vai deixar você preocupado quando ela tiver um risco iminente, como por exemplo o fim. Quando tudo estiver bem claro para a humanidade e a rede de televisão não puder fazer mais nada, ela se cala. Mas enquanto a rede de televisão puder falar, mas além de falar, para o bem de você, para se preparar, não o seu corpo, mas a tua alma, porque o corpo fica, o corpo morre, o corpo padece, mas a alma é eterna. Preparar não o corpo, mas preparar a alma. Preparar não o corpo, mas preparar a alma. Porque a alma é eterna e o corpo não é eterno. O corpo passa e vai passar. O choro vai ser grande. O choro vai ser grande. Não é brincadeira, não é mentira, não é piada de mau gosto. Não tô aqui para isso. Se fosse para fazer piadinha de mau gosto, é melhor eu ficar calado, ficar de boca fechada. Minha obrigação aqui também não é te convencer. Você pode acreditar, pode não acreditar. Minha obrigação é falar. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Basta você ouvir. Mas o Espírito Santo de Deus também ele não é mal educado. O Espírito Santo de Deus não vai te convencer se você não quer ser convencido. Mas se você quiser ser convencido da verdade, o Espírito Santo te convence da verdade. Como disse, também tem esse tal projeto da NASA que cria ilusões, sons. Se é verdade, se é mentira, se é Jesus voltando, ou se é as potências mundiais mentindo, nos enganando, não importa. O que importa é que devemos preparar nossas almas porque os sinais estão aí. Há mais de 2000 anos, um sábio filósofo, cheio de sabedoria, um centro histórico poderoso, um homem inteligente, filosófico, profeta, previu todas essas coisas que iriam estar acontecendo agora. Todas as coisas que estão acontecendo agora já foram previstas há muitos séculos atrás por um homem cheio de sabedoria, cheio de filosofia, cheio de discernimento, cheio da graça de Deus e do Espírito Santo. É óbvio que eu estou falando de Jesus Cristo. As ideologias de Jesus e filosofias de Jesus as filosofias de Deus, as filosofias do reino de Deus. Se seguirmos essas filosofias, seremos salvos para a eternidade. Não salvos do que está acontecendo. Aqueles que estiverem em Cristo, firmes, serão salvos da grande tribulação. Mas da tribulação iminente, não. Dos princípios de dores, todos passarão. Tanto salvos como não salvos. Mas é na hora que o bicho pegar, que não tiver mais o Espírito Santo de Deus aqui, que a igreja realmente vívida, vivificada no Espírito Santo em Jesus Cristo, vai ser arrebatada. Nem todos os cristãos serão arrebatados. Tem crente que vai ficar.
Isso é óbvio. Eu espero não ficar. Eu não estou garantindo que vou subir. Eu não quero ficar. Só isso. Por isso que na Bíblia tem as informações adequadas das quais nós devemos seguir para não ficarmos, para não sofrermos na grande tribulação. Porque a grande tribulação vai ser a última chance. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de seguirmos através da graça e da misericórdia. Quando o Espírito Santo não habitar mais na terra, juntamente com um povo que vai desaparecer, podem até dizer que foi abdução. Pode dizer, abdução. Abdução é uma palavra científica, né? De que alguém foi retirado, que alguém foi roubado, que alguém foi tirado da terra. E sim, cristãos serão abduzidos. Primeiro os mortos serão ressuscitados. Os que dormem em Cristo. E nós que estamos vivos, pela misericórdia de Deus e pela sua graça, seremos arrebatados. Estaremos junto com Jesus Cristo nos ares. Se não houver um sumiço de gente, uma multidão desaparecendo do nada, não acreditem no Cristo que irá vir, onde não houver um desaparecimento de gente. Pode ser uma ilusão, um holograma, como diz o famoso projeto da NASA, que falar que estão em ação, que está proibido, que não está. Tem muita coisa que foi encoberta aos nossos olhos pelos poderosos, entre aspas, porque eles não querem que saiba. A Bíblia está repleta de verdades, coisas que foram ditas há mais de 2000 anos, coisas que foram ditas antes de Jesus vir à Terra, coisas que foram ditas antes de Jesus vir à Terra, foi dito que aconteceria e aconteceu. Tem um canal do YouTube de um pastor que ele sempre está revelando profecias que estão acontecendo, como por exemplo, uma enxurrada no deserto, como aconteceu há uns meses atrás, lá em Israel, onde do nada a água surgiu do deserto. Tá lá no canal dele, lá no pastor, eu não lembro agora o nome do pastor. Eu vou pesquisar e vou colocar o print aqui do canal do pastor. Cuidado, irmãos. Vai acontecer. Jesus está voltando, vai acontecer de um jeito ou de outro. O princípio de dores nós vamos passar. Agora, a grande tribulação, não. Se vocês acham que a coisa tá feia agora, sabe de nada, inocente. Vai ficar muito pior. Vai piorar muito. Vai ficar cada vez mais grave. Não vem com esse papo de furado, de esperanças falsas e vãs. A única esperança é Jesus Cristo. Se não quiser ficar, arrebatamento. Se não seguir essa ordem, esse princípio, nessa questão de princípio, o bicho vai pegar. E não tem nada o que fazer. Jesus está falando através dos seus profetas. Existem muitos falsos profetas? Existem. E como sabemos quem é falso profeta e quem é verdadeiro? Como saber que quem está falando de Deus ou está falando de si mesmo? Que é apenas um falso profeta que fala de si mesmo. Quando fala de Deus, acontece. Quando fala de si mesmo, não acontece. Como a gente descobre, como a gente sabe, como a gente diferencia isso? A Bíblia já nos ensina, bem claro. Analisar a profecia. Devemos acreditar nos profetas, nas profecias? De princípio, sim. Então, como a gente não tem como saber se a pessoa é um falso profeta quando está profetizando.
A não ser que esteja profetizando em línguas, você tem o dom de discernimento de línguas e sabe que a pessoa está amaldiçoando, além de estar abençoando. Mas isso é outro assunto. Profecias. Uma pessoa lança uma profecia e às vezes coloca a data, como eu vi esses dias um pastor que profetizou que dia 30 de março a morte vai ceifar milhares de pessoas. Que é para se preparar, que é para ungir as portas. No dia 29, oração, jejum, à noite do dia 30 o bicho vai pegar. Dia 30 de março desse ano. Eu não cheguei a ver o vídeo claramente, mas como saber se essa profecia é falsa ou verdadeira? Analisando a profecia. Analisar o pastor, o pregador que falou. Não esquecer a profecia, guardar a profecia as 7 chaves e não esquecer a profecia, guardar as 7 chaves da profecia, porque isso é muito importante para você saber se a pessoa é um falso profeta ou um profeta verdadeiro, se ele falou de Deus ou falou de si mesmo. Então, fica analisando a profecia. Se a profecia acontecer, é profeta. Mas devemos seguir? Eu acho que o ideal é seguir a profecia do pastor. Se preparar com jejum, ungir os umbrais das portas e aguardar e esperar. Se acontecer, é, é Deus que mandou, ele é um profeta de Deus. E aconteceu e você se preparou e está protegido. Às vezes não vai se preparar e pode ver e morrer, sei lá. Muita coisa pode acontecer, eu não sei. E se não acontecer? E se passarmos nos umbrais das portas do óleo, do são, jejuarmos um dia antes e não acontecer da maneira que ele falou? Sabemos que ele é um falso profeta e mentiroso. Simples assim. É só não acreditar mais no que ele falar, no que ele pregar e no que ele ensinar. É assim que a gente diferencia um falso profeta de um verdadeiro profeta. As profecias do profeta verdadeiro acontecem, dos falsos profetas não acontecem. Então, muitas profecias, além do que está na Bíblia, há muitas pessoas profetizando coisas em todos os lugares. Algumas vai para o YouTube, algumas vai para o TikTok, algumas vai para o Kawaii. Devemos ficar atentos e alerta e prestar muita atenção e analisar as profecias. Nos preparar, seguirmos às vezes o que a profecia fala para a gente fazer, desde que não seja coisas absurdas demais, né? Então, às vezes a gente dá para saber se a profecia é do profeta de verdade, se não fala coisas absurdas. A gente tem que analisar a profecia se está de acordo com a Bíblia. Muitas vezes profetiza coisas que vai contra os princípios da Bíblia. Se ele profetizou coisas que vai contra os princípios da Bíblia, você já sabe que é falso profeta logo na cara. Não precisa nem analisar a profecia para ver se ela vai acontecer ou não. Agora, se o que ele profetizou tem base bíblica, engajamento bíblico, analisa e espera e se prepara. Simples assim. Vai acontecer, gente. Não tô aqui querendo causar confusão e nem querendo colocar você. Ai, meu Deus, eu tenho que aceitar Jesus. Todos temos. Todos temos que seguir a um ser tão poderoso capaz de ressuscitar. Um ser tão poderoso capaz de prever o que está acontecendo no futuro. Ele previu, ele profetizou, porque ele já sabia dessas coisas. Porque Jesus, estando em corpo de homem, ele já existia antes de ser homem. Jesus já existia antes de ser homem. A sua essência divina já existia. Ele só se fez homem porque era necessário que alguém fizesse expiação dos pecados da humanidade. Assim como antes de Jesus as pessoas matavam cordeiros, faziam sacrifícios a cordeiros, faziam sacrifícios de bois, faziam sacrifícios de pássaros,
e derramava sangue, isso hoje não é mais necessário, por quê? Porque o sangue de Jesus já foi derramado na cruz. Simples assim. Hoje não é necessário mais fazer sacrifícios de seres vivos. Basta você sacrificar a si mesmo. Não cometer suicídio. Vamos com calma, presta bem atenção. Sacrificar a si mesmo é sacrificar suas vontades. Sacrificar suas vontades de fazer, de cometer pecados, sacrificar sua vontade de mentir, de olhar, de cometer adultério, cometer fornicação, sacrificar as suas vontades, sacrificar os seus desejos de cometer atos que são imorais. Isso é sacrificar a si mesmo. Não vai interpretar errado, por favor. Jesus Cristo é a única solução. Não sei quando vai acontecer e também não me interessa saber. O que é da minha conta é que eu tenho que me preparar. Jesus disse para a gente se preparar. Porque se Jesus tivesse dado tempo e hora, com certeza as pessoas iam andar vivendo numa situação calamitosa e quando estiver chegando perto da hora, todo mundo ia na maior cara de pau se arrepender de seus pecados, fazer rezas, orações para que pudesse ser salvo. Isso acontece, isso é óbvio. Muitas pessoas já pensaram assim. Eu mesmo já pensei assim no passado, quando eu era mais jovem, aos meus 13 anos, eu pensei nisso já. Já até orava, Jesus, quando estiver perto da sua volta, me alerta. Detalhe, na mesma semana eu tive um sonho que o arrebatamento aconteceu e eu fiquei. Vai vendo. Sabe o que significa? É que não tem tempo nem hora. Vai acontecer quando menos esperarmos. Imagine uma terra seca que não chove há muitos anos, sem chuva, há muitos anos, muito tempo sem chuva. Mais de 120 anos. Mais de 120 anos sem chuva, sem chover. E um doido falando que vai chover tanto, que vai ter uma chuva tão grande que vai ser capaz de colocar o mundo inteiro, o planeta Terra, submerso. Nossa, imagine um homem por 120 anos anunciar que vai vir uma chuva com a capacidade de inundar o planeta inteiro, ao ponto de não ficar uma folha, uma montanha. Vai chover tanto é capaz de cobrir até o Monte Everest. Na época o Monte Everest não tinha esse nome, com certeza o Monte Everest existia há muito tempo. Mesmo na época de Noé existia o Monte Everest. Hoje nós sabemos o nome dele, é um dos montes mais altos do mundo. Agora, imagina uma chuva capaz de cobrir a parte mais alta do planeta Terra. E sabe por que as pessoas não acreditaram? Porque não chovia há mais de 120 anos. Que eles não viam chuva. E do nada, uma chuva que realmente acabou com tudo. É direito seu não acreditar no que eu estou falando. Você tem todo o direito. Deus te deu esse direito. Esse direito se chama livre-arbítrio. Mas é minha obrigação anunciar. É minha obrigação anunciar. Não sei se você ficou até o final desse vídeo, mas o bicho vai pegar. Você não tem obrigação de acreditar. Você tem o direito de não acreditar, como o direito de acreditar. A minha única obrigação aqui é falar. Que o Espírito Santo de Deus possa tornar você uma pessoa ouvinte e praticante. E se preparar para o que vai chegar. Deus abençoe a todos.